fulano está sendo cínico, está sendo mentiroso, porque ele não era assim, ele não agia assim, e agora ele está fazendo assim por interesse. Por que é importante eu observar quais são os mitos e quais são as verdades? Porque as pessoas falam muita coisa é inverdade sobre mudança e acaba impedindo as pessoas, então, aí de iniciar um processo de mudança que a levaria a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida mais feliz, mais integrada. Então, eu quero te trazer 7 mitos e verdades sobre mudanças. Vamos lá. Mito número 1. Pessoas não mudam. Mito ou verdade? Por diversas vezes ouvi essa frase. Fulano não vai mudar nunca, mas fulano não muda. Eu não consigo mudar, eu sou isso, né? Eu sempre fui assim, eu sempre agi assim. E, na verdade, isto é um mito. As pessoas mudam sim, porém, as pessoas mudam quando elas querem mudar. As pessoas mudam, de fato, quando elas sentem a vontade e a necessidade e fazem, começam a agir, a trabalhar para que essas mudanças aconteçam. Mas é um mito, é uma inverdade dizer que as pessoas não mudam. E quem somos nós, em primeiro lugar, para julgar o outro? E se o outro mudou a sua conduta, mudou as suas ações, por que não observar se isso realmente faz sentido, se isso realmente é sustentável? Por que ocorreu essa mudança? Mas as pessoas mudam sim. As pessoas precisam sofrer eventos traumáticos para mudar. Mito ou verdade? Bem, algumas pessoas dizem que sim, que as pessoas só mudam quando elas se veem, por exemplo, à beira da morte, ou quando elas percebem que podem ter uma grande perda na sua vida, então elas começam a caminhar para as mudanças, mas nem sempre é assim. As pessoas nem sempre precisam sofrer traumas para começar um processo de mudança. Então, as pessoas mudam não somente quando elas sofrem traumas, mas principalmente quando elas têm um propósito maior, quando elas têm um propósito de vida, quando elas entendem o porquê que elas realmente precisam mudar. Então, as pessoas só mudam quando sofrem uma dor muito forte, ou uma perda muito forte, ou um evento traumático muito forte. Mito. Elas também mudam quando elas conhecem o seu propósito de vida. Talvez você já deva ter visto ou ter conhecido pessoas que, ou talvez quem saiba, quem sabe tu é uma dessas pessoas que parou de fumar, por exemplo, depois que veio uma maternidade, ou que veio uma paternidade, ou que tu encontrou um outro sentido para tua vida, sabendo dos males que fumar causa na vida de um indivíduo e que tu precisaria, ter melhores hábitos de vida, hábitos mais saudáveis. Tu entendeu que era sim importante parar de fumar, e isso foi uma mudança forte de hábito, né? Não só de hábito, mas de comportamento, de mindset. Leitura, eu sou suspeita em falar de leitura porque eu sou apaixonada por livros. A minha graduação é na área de letras, para quem não sabe, e as especializações então em coaching, desenvolvimento humano, em desenvolvimento humano de gestores, e agora neurociências e comportamento. Mas a minha graduação é em letras, então eu sou apaixonada por leitura. O que acontece? Ao ler um livro, eu estou recebendo conhecimento. Dependendo do conhecimento que eu estou recebendo, eu sou capaz de entrar em ação ou não. Então, na verdade, não é a leitura que traz as mudanças, mas sim a ação a partir dessa leitura. Então, somente ler
Livros, ler por passatempo, ou ler livros que provoquem mudanças, mas não entrar em ação não vai adiantar coisa alguma. Então, ler, buscar a transformação e buscar a mudança somente através da leitura é igual, pode ser comparado a ir, né, a te inscrever em uma academia. E o fato de estar inscrito na academia, de ter feito tua inscrição, né, tu vai ganhar musculatura e tu vai perder peso. Isso não vai acontecer. Depois de uma leitura, nós precisamos colocar essa leitura em ação. Mudar é difícil. Mito ou verdade? Verdade. Bem, por que mudar é difícil? Porque tu tens, desde que tu nasceu, padrão, né? Nós fomos construindo os nossos padrões comportamentais aí ao longo do nosso crescimento, ao longo da nossa criação. Nós estamos falando de algo mais forte do que uma vontade, nós estamos falando de fisiologia. Quando que eu estou falando, né, o que significa estar falando de fisiologia? Eu estou falando de funcionamento cerebral. Ao longo da minha trajetória pessoal e profissional, eu fui armazenando comportamentos, eu fui padronizando comportamentos, né, que eu tenho hoje e que, se eu pretendo modificá-los, né, eu preciso ter uma estratégia. Opa, para que eu vou modificar isso? O que eu ganho modificando isso? Eu preciso ter todo um entendimento do porquê modificar isso para que eu possa criar novas opções de comportamento, porque nós estamos falando de algo que é fisiológico. Eu não estou falando de algo superficial. Então, mudar sim é difícil. Se fosse fácil, todas as pessoas mudariam, mas é totalmente possível quando existe esse entendimento do porquê eu vou mudar. O que eu ganharei, né? Quais são os ganhos e quais são os benefícios se eu mudar. E o que eu perco também, né? Se eu não mudar. O que eu estarei perdendo ao longo dos meus dias e da minha vida, dos anos que se passam, que vão passar, se eu não, de fato, bater o martelo e falar, eu vou mudar esse comportamento. Então, é verdade, a mudança é difícil, mas ela é totalmente possível. Como se considera essa pessoa inteligente? Isto é um mito, né? A mudança, ela é para todos, ela está para todos. De novo, eu preciso compreender por que é que eu desejo mudar, eu preciso compreender o que de fato me move para que eu possa então caminhar rumo a essas mudanças. E ter um planejamento estratégico, ter um acompanhamento faz toda a diferença. Dificilmente, quando eu não tenho um planejamento e um acompanhamento estratégico, dificilmente essas mudanças são sustentáveis. Eu não sei se tu te considera inteligente, eu acredito que sim, mas a mudança está aí para todas as pessoas de bom senso que compreendem a importância de, na vida adulta, rever os seus comportamentos e de mudar aquilo que for necessário mudar para o seu crescimento, para o alcance dos seus objetivos, para a sua leveza, né, de vida. Sexto mito: eu vou perder algumas pessoas na minha vida se eu mudar. Eu vou perder as pessoas que eu amo se eu mudar. Eu vou perder os meus amigos, eu vou perder meu relacionamento, eu vou perder talvez o meu emprego se eu mudar. Mito ou verdade? Bom, há controvérsias aí, tá? Eu diria que, verdade, sim. Algumas pessoas, elas deixam de ter alguma conexão contigo, com o ser que tu está hoje, e elas acabam, não que tu as perca, mas elas acabam, né? Vocês acabam, por alguns motivos, se afastando. Agora, quem é amigo de verdade, quem é amigo de verdade, quem está num relacionamento de verdade, aquele gestor, né, aquele colega de verdade, certamente, se ele compreende os motivos pelos quais tu está mudando, né, e se ele compreende que essas mudanças que tu está
tendo esses novos comportamentos, se isso tudo é para tua felicidade, né, isso tudo te beneficia de alguma forma, e se ele realmente é teu amigo, certamente ele vai torcer para que as tuas mudanças sejam sustentáveis e ele vai ficar cada vez mais próximo de ti. As pessoas só vão se afastar quando tu não atende mais os interesses delas, e está tudo bem. Nem sempre nós atendemos aos interesses dos nossos cônjuges, do nosso cônjuge ou dos nossos amigos. Então, essas pessoas acabam se afastando. Mas aí é importante que tu compreenda, né? O que é pior? Se manter, né? Tu te manter na situação em que tu está, ou modificar alguns hábitos, alguns comportamentos, adquirir novas competências, novas habilidades e com isso abrir espaço aí para o novo, para conhecer novas pessoas e sabendo que tu vai correr o risco de essas pessoas que estão aí na tua volta hoje, de elas não conectarem mais contigo e elas vão acabar se afastando ou tu mesmo vai acabar te afastando. Mas lembra disso, se forem amizades verdadeiras e sinceras, certamente elas vão permanecer do teu lado. Não importa as mudanças que tu fizer, elas vão permanecer do teu lado se for importante para elas, tá bem? Sétimo e último mito ou verdade sobre mudanças. Autoconhecimento promove mudanças. Autoconhecimento promove mudanças. Mito ou verdade? Mas pode ser mito também se eu, de novo, volta lá no mesmo caso da leitura, se eu não tiver ação, se eu simplesmente me conhecer e me conhecendo eu sei o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que me afasta do meu propósito de vida, o que me aproxima desse propósito de vida. Então, somente o autoconhecimento, ele não é propulsor, né, de mudanças. Eu preciso entender, ter esse autoconhecimento aprofundado sobre mim, sobre os meus pontos fortes, sobre os pontos que eu preciso mudar ou melhorar. E a partir disso, então, eu preciso implementar um processo de ações, né? E essas ações, aos poucos, elas se transformam em novos hábitos, em novos comportamentos, e aí eu consigo, de fato, então, deixar essas mudanças sustentáveis. Então, comentários aqui que eu possa te ajudar com o teu processo de crescimento. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!